Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos. Obrigado aí por ter apertado o play e estamos juntos em mais um episódio aqui do Tomando a Forma de Cristo Podcast, ou TFC Podcast. A gente hoje vai bater um papo muito bacana, um assunto que eu acho muito interessante, e nós temos aqui hoje um camarada que já fez filme, brincadeira, mas o nome dele já foi usado em filmes, eu te garanto isso. O assunto de hoje é como pastores e missionários perdem a credibilidade. E comigo aqui para a gente conversar sobre isso tá o Stallone, né? O pastor Stallone. Seja bem-vindo, Stallone. É um prazer ter você aqui com a gente. Pastor Alex, bom estar contigo aqui. Receber esse convite, um privilégio para mim poder reencontrar o amigo. O tempo às vezes afasta os amigos, mas não as amizades, e a gente poder estar compartilhando e ser instrumento de Deus juntos aqui para a glória dele na igreja e para alcançar a outros. Isso é um prazer. Amém. Bom, eu vou pedir para ele se apresentar. Eu acho que melhor do que você não tem, né? O pastor Stallone é um pastor, né? Eu estou falando aqui já. E ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ele, para vocês saberem quem é ele. Meu nome é Rodrigo Stallone, Manuel de Lima, sou casado com a Lorena Stallone. Eu estou residindo em Nilópolis, uma cidade da Baixada Fluminense. Morando nesse município, sirvo no distrito de Nilópolis, mas pastoreando já para o lado do Rio de Janeiro, na igreja Metodista Wesleyana em Ricardo, uma igreja muito amada. Eles vão estar acompanhando aqui esse podcast. Nós estamos há um ano, basicamente, nomeados para essa igreja, servindo na 6ª região. Sou professor no ensino secular de História, Filosofia e Sociologia, mas também leciono em seminários, matéria de Teologia Bíblica, Homilética e Teologia do Antigo e Novo Testamento. Esporadicamente, Teologia Sistemática para ganhar uma grana. Bom, cara, muito bom ter você aqui com a gente, né? Te conheci através do Newton, sim. Depois a gente acabou sabendo que Ian e o Will também eram seus amigos, né? Parceiros aí de vida e de ministério e de trabalho. Tive a graça de casá-los. Aí, ó, que benção. Estão na Argentina, né? Estão fazendo lá o prático. Né? Vamos ver se tá na Argentina e ainda tá com bebê na Argentina. É verdade. Se nascesse lá ia completar tudo, né? De repente ele fica por lá. Bom, Stallone, cara, eu admiro muito, né, o seu ministério, eu acompanho como você se dedica ao ensino, se dedica ao ensino da palavra, ao ensino, né, nos seminários. E eu nunca te perguntei isso, né, mas eu acho que é um bom momento para fazer isso. A gente sabe que pessoas são vocacionadas, chamadas por Deus para trabalhar em áreas diferentes, né? É fácil a gente, quando começa a pastorear, achar que nós somos os 5 ministérios em si, né? Sim. E em qual é a tua área vocacional principal, né? Eu sei que você pastoreia, cuida de pessoas, mas como você conseguiu definir isso, né? Sua área principal de vocação, de chamado? Isso tem a ver com um pouco do histórico de vida. Como o Senhor me chamou com 13 anos, ali fui salvo, comecei a ser conduzido, pastoreado pelo pastor Sandoval. Sandoval. Nessa época, acho que você era seminarista em Nilópolis. Lá foi meu professor. Então, o pastor Sandoval começou a me dar oportunidades e eu tive a graça de começar a pregar depois de um mês convertido. Claro que era aquela pregação que eu tinha tudo para falar em 3 minutos, não tinha bastante conteúdo, mas o pastor Sandoval começou a me acompanhar no discipulado. Tendo essa admiração por ele, pastor, mestre, era uma coisa que já me encantava. Mas como Paulo diz a Timóteo, que Timóteo recebeu dons pela imposição de mão dos presbíteros, que Deus o elegeu, Deus o chamou. O Senhor também foi me dando palavras proféticas sobre isso, sobre esse futuro. E Deus sempre dá pastores à sua igreja. Efésios 4:11. Ali tem uma discussão sobre 5 ministérios ou 4, mas eu me sinto responsável por Deus e para ser fiel a Deus como um dispenseiro, de ser pastor e mestre. É onde não me sinto mais confortável, pelo contrário, a vocação causa desconfortos, mas vocacionado por Deus por isso, já que vocação passa pela voz. Ao longo da vida, profeticamente, biblicamente, a voz de Deus orientava
para isso, sempre para isso. E você já se sentiu pressionado a fazer outras coisas, tipo... às vezes, né, eu acho que no mais novo, né, na caminhada a gente fica assim, cara, eu tenho que ir pra rua evangelizar, Sim. eu tenho que fazer isso, ou então eu tenho que ir pro campo missionário, eu tenho que... E às vezes, aí dá a impressão que é o pastor que tem que fazer tudo, Sim, né? sim. E como que você lidou com isso? Na obra de Deus, tudo depende de Deus, nada depende de nós. Mas em alguns momentos, nas nossas aflições, querendo melhorar os resultados da igreja, a gente acaba colocando o carro na frente dos bois. E a gente acaba tendo essa confusão. Às vezes um pouco de quietude. Acho que essa é a grande graça de participar do projeto de Deus. Nós experimentamos aflições, sofrimentos, desalentos que a gente não imaginaria que passaria na vida, mas também a gente está na primeira fileira vendo a fidelidade de Deus, vendo como o evangelho alcança pessoas, e aí a gente vai percebendo que nada depende da gente. Isso não significa não dedicação. Paulo fala aos Colossenses que ele se esforçava, mas era o poder que operava nele que fazia tudo aquilo. Então, em algum momento, a gente quer melhorar os resultados da igreja, é atraído, e a gente precisa também lembrar, às vezes, quando comparado, né? Porque às vezes a gente convida alguém para pregar, o pregador numa outra área se destaca, e as pessoas criam aquele quadro da comparação, né? Então, lembrar que Deus usa pessoas diferentes e dons diferentes para edificar a igreja. Eu preciso dos seus dons, você precisa dos meus dons, e Deus vai edificando a igreja dessa maneira. Com a maturidade, a gente vai melhorando isso. Por vezes a gente comete erros, equívocos, mas com a maturidade a gente vai ajustando isso. Não precisa ficar desesperado, né? Quem ainda se sente, às vezes, confuso em relação a isso. Cara, a gente tem vivido, né, uma realidade, né? De falta, né? Muitos perdendo a credibilidade. Eu não sei, cara, se... Assim, eu não sou muito velho, né? Eu tenho 44 anos. Mas eu me lembro ainda quando pastor, missionário, presbítero, diácono, evangelista eram os seus nomes, né? Ou os seus títulos eram colocados em algum ambiente, numa conversa, alguma coisa assim. Isso tinha um peso muito grande. Existia a credibilidade porque não era qualquer um que poderia ter um título desse. Era para homens e mulheres, né, missionárias, diaconisas, eram para homens e mulheres que eram detentores, primeiro, de reputação, de credibilidade. Essas pessoas, o padrão bíblico, essas pessoas devem ser. Mas socialmente eram considerados, né, com credibilidade, eram pessoas de reputação, e muitos pastores já abriam créditos, e créditos altos, né, em lojas de material de construção, em lugares, sem precisar colocar um cartão de crédito ou um cheque. E essas pessoas vendiam porque sabiam e tinham a certeza de que iriam receber. Maridos não tinham problema de ver suas esposas conversando com seus pastores, e alguns não precisavam ter tanto cuidado, porque a maioria das vezes esse pastor era alguém de credibilidade que não ia tomar a mulher de ninguém. Não existia tantos, né, escândalos, e eu não estou dizendo aqui hoje no âmbito de internet, que claro que tem muito mais, mas num bairro, um exemplo numa cidade, de pastores metendo a mão em dinheiro de igreja e desaparecendo, indo embora, ou então comprando aras, comprando sítios, fortunas, né, através da igreja. E todas essas coisas que vieram, né, é bem novo ainda, né, isso tudo de forma forte, a internet ajudou a divulgar isso, gerou um problemão no meio da liderança, que é você perder de verdade a credibilidade. E vendo um artigo seu, né, eu posso chamar assim de um artigo, né, que você colocou, enviou para mim, e eu gostei muito. Tenho trabalhado com mentoria ministerial, com pessoas que têm chamado e recebendo, né, eu e a Michelle, muitos líderes que têm buscado a gente para a gente ser o facilitador do evangelho, né? A gente faz isso dentro do City to City, e as pessoas têm procurado a gente tem atendido essas pessoas. Então, como pastores, líderes, missionários perdem a credibilidade? Eu sei que a gente tem aqui umas 25 coisas, mas vamos ter alguns pontos pelo menos, né?
Quando nós lemos livros sobre manuais pastorais, indicações do presbítero, como a linguagem do Novo Testamento utiliza, presbítero, ancião e pastor, eles são intercambiáveis. Todo livro de manual pastoral ele começa com um padrão. Cristo, que é o supremo pastor das ovelhas, ele deu a vida pelas ovelhas e ele as comprou. Só que Cristo tem subpastores, aqueles que vão auxiliá-lo. Por exemplo, no chamado de Pedro, nós temos 2 retratos da vida de Pedro. Ele tem a melhor pescaria da vida dele, é convidado a renunciar àquilo e seguir a Cristo. Ao longo do trajeto, Pedro é o primeiro para muitas coisas, mas ele ainda tem que ser moldado. No final da vida, o Pedro está prometendo não abandonar Jesus, abandona. Em João 21, Jesus vem restaurá-lo e Jesus deixa claro para ele quem é o dono dos cordeiros, quem é o dono das ovelhas, que ele deve cuidar. Então, Cristo é o nosso padrão principal. Ele resolve qualquer dilema. Ele é a resposta para tudo. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas. Mas no Novo Testamento existem as listas para serem líderes. E às vezes, numa falsa modéstia, as pessoas dizem assim, não, eu não consigo cumprir toda esta lista. Se não pode cumpri-la, não pode ser. E um cristão, de fato, não faz o que sabe fazer, faz o que precisa ser feito. Isso que um cristão, de fato, faz. Então, por exemplo, quando nós vamos ver a eleição dos diáconos em Atos 6, os apóstolos querem se dedicar ao que eles viram no padrão de Jesus, orar e pregar a palavra. Veja, oração vem primeiro do que pregar. Então eles se dedicariam, se consagrariam à oração ao ministério da palavra. Mas mandou que separassem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Homens que fossem da fé. Que tivessem credibilidade. Tivessem credibilidade. Na comunidade. Exatamente. E o Espírito Santo apontou aqueles 7 homens. Então veja, essas listas são importantes. Caminhamos um pouquinho mais na Bíblia. Paulo vai dar recomendações ao seu pupilo Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3. Tito capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Exatamente, nós temos também o próprio Pedro, que aprendeu que Jesus é o supremo pastor das ovelhas, em 1 de Pedro capítulo 5. E é tão bom ver como as pessoas mudam, né? No início Pedro queria cortar a orelha, agora ele diz que não quer usurpar do rebanho. O João, em Lucas 9, quando os samaritanos não receberam bem a palavra, ele queria orar para descer fogo dos céus. No final da vida, o João está dizendo assim, vamos amar uns aos outros. Então, o amadurecimento, ele não é precoce, ele é na jornada com o Salvador. E importante seguir essas listas. Por exemplo, pegando Paulo a Timóteo. Quem almeja o episcopado, 1 Timóteo 3:1, excelentes coisas faz. Então, ser presbítero, ser pastor, é uma coisa que tem que ser almejada. Nós podemos almejar. A falta de interesse e otimismo denota, às vezes, um ministério que não será profícuo, não vai ser proveitoso. Mas aí o apóstolo Paulo também diz, olha, tem que ser irrepreensível. Repreensível é que ele seja respeitável, piedoso, justo, semelhante a Jesus, não que ele não tenha pecados. Ele tem que ser equilibrado. O texto deixa bem claro, no sentido de que Gálatas capítulo 5 fala que aqueles que são dominados pelo Espírito, eles têm domínio próprio. Por exemplo, uma pessoa ligada a vícios de jogos, pornografia, não sabendo controlar bem o dinheiro. E eis uma dica, né? Um pastor fraudulento, ele não nasce no ministério. Muitas vezes ele começa no seminário. Uhum. O seminário vem de uma origem, de uma palavra lá do século XIX, que é sementes, plantar sementes. Muitas vezes é naquele nascedouro em que esse coração tem que ser tratado. Porque o camarada que às vezes deve o seminário vai dever à igreja. Ou na igreja local, né? Exato, exatamente. E porque se ele tem problema com generosidade, não vou falar nem dízimo, cara. Uhum. Não vou falar nem dízimo aqui para os outros não levar para outro lado, mas pensar em generosidade. Se ele não é alguém generoso e não participa, dificilmente ele vai mudar. Sim. Dificilmente, né? Pode mudar, mas é um problemão. Eu acho muito importante essa avaliação e olhar por esse lado. Essa questão da generosidade, Deus não quebra galhos de quem quebra princípios. Então Deus deu o melhor que ele tinha, que era Jesus. Ele tinha um filho, fez dele missionário. Se Deus deu o que ele tinha de melhor, se ele deu sua vida, seu coração, nós podemos dar a nossa. Essa generosidade, ela tem que ser progressiva e crescente. No quesito listas,
você tem dizendo que o pastor não pode ser brigão, ele tem que ser amável. O apóstolo Paulo chega a falar para Timóteo que na esperança de trazer à luz aqueles ao qual o diabo ludibriou, enganou. Então há um provérbio Suali que diz que quando os elefantes brigam, a grama é estragada. Quando um pastor é belicoso, ele é de fazer guerra, as ovelhas vão ficar feridas. Então o pastor tem que ser um gigante, mas um gigante gentil. Ele precisa estar próximo das pessoas. Calvino, ele tinha uma frase, na época que pastoreava Genebra, que é bastante interessante. Ele dizia que a igreja tem que ser cátedra, mas também tem que ser mãe. Então a igreja tem que dar doutrina, tem seriedade, mas ela também tem que saber acolher. Às vezes eu, atendendo as pessoas lá no gabinete da igreja, eu prego com muita seriedade, né? Meu rosto não é tão bonito, então eu já faço umas expressões estranhas. E aí, quando a pessoa confessa um pecado, cumprindo Tiago 5,16, eu vou lá e acolho junto com a minha esposa ou individualmente. E eu já ouvi isso algumas vezes. A pessoa disse assim, mas pastor, eu achei que você ia me chamar de endemoniado, ia me botar para fora da igreja. Eu falei, não, você não veio aqui precisando de ajuda? Você é uma ovelha do rebanho do Senhor. Eu estou cuidando de alguém que não pertence a mim, é a noiva de Cristo. Então, um detalhe, seriedade para pregar não é severidade para tratar as pessoas. Nós pregamos sérios, mas sem severidade tratamos as pessoas. As portas têm que estar abertas. Nós precisamos também não sermos gananciosos. Pedro diz que nós, em 1 de Pedro 5,2, nós devemos cuidar do rebanho que está diante de nós, mas sem ganância. O autor dos Hebreus diz que a gente deve fazer esse trabalho sem peso. E também a gente tem que ser capaz de ensinar a Bíblia. Às vezes, quando a gente vai eleger um presbítero na igreja, a gente fica feliz porque o casamento dele é muito bom, ele é uma pessoa de boa reputação. Mas de acordo com a Bíblia, 1 Tito, capítulo 1, verso 9, ele precisa saber lecionar a Bíblia, exortar e fazer apologética àqueles que se opõem à doutrina. Então, seguir essas listas, 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, 1 de Pedro 5, será muito importante. E uma dica, pastor Alex, eu gosto muito do ministério do Haggai, que é aquele centro de treinamento para líderes. Ele tem um curso de liderança avançado, fica aí a dica para você. Assista um vídeo de Ebenezer Bittencourt, um pastor batista, em que ele fala o lado sombrio da liderança. Vale muito a pena, vai enriquecer bastante sua vida. Quando a gente vai olhando desse jeito, né, e eu acho que é importante a gente pensar, porque perder a credibilidade muitas vezes chega, né, você chega a perder a credibilidade, um obreiro, um missionário, um líder, um pastor, porque essas coisas não foram observadas no começo. E aí entramos numa situação que é a questão do próprio chamado. Será que essa pessoa realmente foi chamada por Deus? Eu sempre brinco que se você ouviu um psil, não vai. Não vai. Se você tem muita dúvida, não entra. O chamado é uma coisa tão forte, que você não consegue viver nunca mais na tua vida sem aquilo. E se você renunciar, você é um eterno infeliz e com consciência pesada de que você tirou a mão do arado. Isso é pesado demais, é pesado sobre a vida. E quem tem essas convicções, né, de chamado, ele não consegue perder. Então a primeira coisa que eu acho que é muito importante, para você não entrar em dúvidas, porque a gente lida às vezes com líderes, que às vezes eu faço essa pergunta: quando você se sentiu chamado? Quando que você ouviu a voz de Deus? Cara, eu fui fazendo, fui indo, aí a igreja me botou como porteiro, como diácono, como presbítero, mas aí quando eu cheguei a presbítero eu vi que não era aquilo, porque eu não gostava de ensinar, eu não gostava de pregar, e eu não tinha paciência para visitar ninguém. Só que eu também tinha medo de renunciar. Aí o cara vai ficando, até uma hora que ele não aguenta mais, e aí se essa pessoa largar e abandonar, todo mundo vai entender agora que é um pastor, é um líder. Ninguém vai entender assim, ele renunciou porque ele entendeu que ele não é. Até porque que quando alguém chega, dificilmente terá coragem de dizer que ele não foi chamado. Então, tenta manter. Então, a questão do chamado, eu acho que é uma das coisas muito importantes, principal, antes de qualquer coisa, né? A primeira coisa na lista, eu acho que tanto um missionário, um obreiro, um pastor, ele precisa ter muito claro eu fui chamado por Deus de verdade, cara. Porque Moisés, Davi, Eliseu, Elias,
Todos eles foram João Batista, ninguém mais conseguiu viver do mesmo jeito. Né? Então, como que o chamado errar nisso pode gerar um problema enorme com você perder a credibilidade? Esses pontos que foram mencionados por ti, por exemplo, o Moisés, ele tem 3º grau lá no Egito. Um dia ele ouve uma voz falar com ele na sarça. Ele nem quer se aproximar da voz. 40 anos depois, ele não consegue mais viver sem a presença. E ele pede para ver a Deus. Aí já é um pedido muito abusado. Deus fala assim, ó, você me rogou para ver a minha face, mas ninguém que me vê vai permanecer vivo. 40 anos antes ele não quer viver próximo. 40 anos depois ele não consegue viver sem. Então esse é o principal chamado do Senhor para nós. Mais do que trabalhar para Ele, é estar com Ele. Adoração é um princípio muito interessante na Bíblia, pegando exatamente essas passagens de Êxodo. No original hebraico, quando Moisés aparece diante do faraó, que é tido como um deus no Egito, ele fala assim, olha, o Senhor pediu para que esse povo vá trabalhar para ele. O original, adoração ali é trabalhar. E o faraó responde de uma forma desbocada, mas quem é esse Senhor que não tem rosto? Como é que eles vão deixar de trabalhar para mim, me adorar, para trabalhar para ele, adorá-lo? Deus sabe que quando nós adoramos, nós nos parecemos com aquilo que adoramos. O Tim Keller, ele tinha aquela ótica de que tudo aquilo que nós servimos, nós nos parecemos. Os ídolos do coração, né? Um time, o ego, qualquer coisa. Então Deus chamou Moisés, ele ouviu essa voz. A convivência, cada vez mais que Moisés se aproximava, ele ia se distanciando do diabo, do mundo e da carne. Então uma das razões para manter a credibilidade é ter certeza dessa voz. Essa voz chamou. A gente não vai se distanciar da voz, porque é a voz que dirige, é a voz que orienta. Todos os homens da Bíblia, eles passaram por crises. Você tem homens que viveram lamentos, depressões como Davi, Elias, mas veja, eles sempre tinham um local de refúgio, o Senhor. Às vezes a gente até fica com pena deles lendo sobre a vida deles. Mas veja, muitos deles lutaram. Davi em algum momento, por exemplo, falhou no ministério? Falhou. No momento em que era para estar na guerra, ele estava em casa. E qual era o perigo? A arca de Deus estava na guerra. Davi em casa. Distante da presença de Deus, distante da orientação, ele peca. Vamos para os exemplos do Novo Testamento, a mesma coisa. Um exemplo no Antigo Testamento que me marca muito, o Eugene Peterson escrevia muito a pastores e ele gostava muito de Jeremias. E o Eugene Peterson tem uma fala sobre Jeremias que eu tomei para mim. A gente considera Jeremias o profeta chorão, mas ele é o mais animado dos profetas. Que ele diz frases muito extraordinárias de esperança, como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele sempre tem expectativa pela restauração do Senhor. O Jeremias foi escolhido no ventre. Isso foi comunicado a ele. Ele teria emprego público para a vida inteira como sacerdote, vindo de uma família de sacerdote. Mas Deus o chamou para ser profeta. Deus garantiu que a jornada não seria fácil, mas Deus garantiu que está com ele. Quando a gente chega ao capítulo 20, Jeremias quer abandonar tudo. Mas lembra da frase dele? Senhor, quando eu tentei parar de falar no teu nome, ele já começa meio indignado, né? Na liberdade poética, tu me fascinaste, e fascinado eu fiquei. Mas quando eu tentei de parar de falar no teu nome, isso foi como fogo em meus ossos. Há um momento que a nossa alma, quando de fato fomos chamados, por isso tem que tomar cuidado com o psil. Sim. A nossa alma fica apegada a Deus. O Spurgeon, na escola de pastores que ele tinha, ele uma vez recebeu um aluno em que não deu certo em nada na vida. Aí veio para ser pastor. E o Spurgeon falou que ele não podia ser pastor. Porque ser pastor é o contrário. Todas as portas vão estar abertas e evidentes para você, mas você decide passar por aquela que a voz lhe chamou. Então, a credibilidade vai vir por aquele que chamou. Se ele chamou, ele vai dar respaldo. Ele te chamou na sua juventude, ele te chamou no ventre de sua mãe, ele vai dar respaldo. Ele vai sempre nos guiar. Então, abandonar isso seria um ponto para você perder a credibilidade. Sim. Abandonar o chamado, sim. Abandonar a presença. Sim. Abandonar a missão, né? Sim. Abandonar o que Deus te chamou para fazer pode te levar a perder a credibilidade. A gente já viu muita gente fazer isso, né? De pastores que querem ser políticos. Sim. Eu tenho muita dificuldade de entender, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender um cristão na política. Eu tenho dificuldade de entender que Deus tira alguém
do pastorado para ser político. Talvez eu esteja muito errado, é uma dificuldade minha, porque eu acho que é algo praticamente que não tem como negociar. Eu acho que a única forma que você tem como deixar isso é abandonando, não é nem abandono, mas é transição. Eu posso muito bem pastorear uma igreja durante muito tempo, ou ser um missionário no país durante muito tempo, até treinar outros e eu ficar ali como um cooperador mais maduro, auxiliando e talvez treinando outros, né? É basicamente o que eu e a Michelle a gente tem feito aos poucos hoje, né? E eu entendo essas transições de etapas, né? Sim. Talvez você não vai estar mais na frente da igreja, mas você pode estar dentro do seminário ensinando. E essa é uma palavra boa, são etapas da vida. Etapas da vida. Continua útil no ministério. Você pode amanhã não ser um pastor nomeado, o presidente de uma igreja, mas você pode ser o professor da IBD. Sim. E tá lá, exercendo a tua vocação. Agora, abandonar tudo isso e se tornar um político, eu acho mais complicado. É onde a gente... Cara, tem até pessoas assim, mas muitos que fizeram isso perderam a credibilidade. Sim. Perderam a credibilidade. Essa questão da entrada na política, né? Hoje, acho que hoje um outro grande atrativo é o mercado de trabalho, que você compara a função pastoral, que se ganha pouco, com as habilidades e competências que se desenvolveu na vida, uma empresa pagaria mais. Então as pessoas cada vez vão se engajando mais no mercado de trabalho, na política. Às vezes as pessoas confundem, né, a graça que o Senhor deu à vida deles com prestígio e popularidade, querer ser aplaudido pelo mundo. E esse é até o paradoxo do evangelho, né? Quando a gente está de bem com o mundo, a gente muitas vezes virou as costas para Deus. O famoso Dr. Martin Lloyd Jones, ele era um dos profissionais de medicina mais famosos do país de Gales, e ele renunciou para seguir no ministério. Quase no finalzinho do ministério dele, uma repórter inglesa, me parece que até ao vivo, fez uma pergunta para ele, se ele não achou que ele renunciou muito, se não perdeu muito de ter deixado de seguir na medicina. Ele falou, eu não perdi nada. Então, é um bom padrão de resposta. Ele sabe que ele ganhou tudo. Foi assim que ele definiu naquela entrevista. E ele, inclusive, tinha propostas para vir como político. Como a igreja que ele pastoreava, aquele púlpito abençoou o mundo, as pessoas o procuravam para ser político. Billy Graham, mesma coisa. E lá no passado, o Spurgeon deixou uma lição, um pregador do século XIX, que tanto Billy Graham como Martin Lloyd Jones respondiam. É basicamente muito parecido com o Spurgeon. Se o Senhor te chamou para ser um ministro dele, você não pode renunciar a essa mais alta posição. Você não pode se rebaixar a ser um político. A gente pode fazer como Wesley. Wesley instruía William Wilberforce, um político, mas a gente se envolve com as causas do reino. A gente representa e somos um ministro de um reino superior. A gente deve seguir na vocação para o que fomos chamados. No final, a gente não vai ser julgado pelo tamanho do rebanho. A gente não vai ser julgado se eu tive uma igreja com 4.000 membros, com 50 pessoas. Paulo disse aos Coríntios, requer-se do dispenseiro ser achado fiel. Eu preciso ser fiel naquilo que o Senhor me chamou. É para pastorear uma igreja com 50 membros, amar aqueles membros? Eu preciso ser fiel nisso, que eu vou estar honrando o Senhor. Segundo a visão moderna e mundana aí, talvez muitos, na visão dele, tenham um ministério fracassado. Tem até um vídeo, não lembro, alguém compartilhou comigo sobre isso, né? De pessoas que teriam seus ministérios fracassados. Paulo talvez estaria na lista. Na lista. Porque, coitado de Paulo, teve apedrejado, naufrágio. Sozinho, sem... será que ele deixou herança para alguém financeira? Bom, pode ter deixado a capa e os livros. Mas isso que eu ia falar, baseado em 2 Timóteo capítulo 4, a capa e os livros, isso aí, os pergaminhos. Então, confusão e abandono do chamado pode ser um problema. Mas uma outra coisa que a gente tem visto também, cara, é o número de divórcios. Sim. Entre líderes, né? Missionários, pastores. O número de divórcio tem crescido a cada dia no meio, se tornou algo banal. E esse desleixo doméstico, né? Desleixo com a família,
eu acho que também pode ser e contribuir para perder a credibilidade. Né? Sim. Esse é um ponto muito sensível e importante, porque a gente que se dedica por demais na casa de Deus e pouco na sua casa. Então, lembrar que daquelas listas que nós falávamos do Novo Testamento, uma das condições para servir como um ministro de Deus é liderar bem a casa. Então, se eu tenho uma lista adicionando em que o pastor tem que ser marido de uma só mulher, eu não posso ir além do que a Escritura diz. Eu sei que existem muitas discussões e embates teológicos sobre essa frase, marido de uma só mulher, que ele tenha sido casado apenas uma vez, e aí as pessoas aprofundam discussões para uma outra coisa. Mas desvirtua até o assunto. Sentido, exato. Sentido. E agora, se eu creio que a Escritura é útil, é inspirada por Deus, vale o que Deus disse. Já que desde o Antigo Testamento não se pode acrescentar nem retirar o que Deus estabeleceu. No Apocalipse é uma recomendação dizendo que quando a gente acrescenta a palavra de Deus, as pragas do livro vêm sobre nós. Quando retira, é retirada a parte da árvore da vida. Então, marido de uma só mulher significa escolher a mulher baseado em oração. O coração dela tem que estar próximo de Deus, o seu tem que estar próximo de Deus, e saber que será uma relação a três. Você, ela e Deus. Ter a graça de criar os filhos na admoestação do Senhor. Há algum tempo eu via o batismo dos seus filhos, né? A graça que você teve. E eu batizei minha mãe, ainda não tenho filho, mas assim, é uma graça maravilhosa você ter essa oportunidade de ter criado eles na admoestação do Senhor, no caminho do Senhor. Não apenas ter apontado o caminho, mas feito o caminho. E sobre o divórcio, hoje as pessoas elas dão todo tipo de desculpa para divorciar, né? Incompatibilidade de gênios, sonhos não progressivos não foram produzindo e por aí vai. A Bíblia só deixa claro, desde a lei de Moisés, Jesus corrobora isso e Paulo também, só pode se divorciar por uma condição: porneia, adultério. E se eu for a pessoa ferida, no caso, eu poderia continuar a minha vida. Se eu for o cometedor do ato... A gente está falando de divórcio ainda, não um novo casamento. Eu não poderia. Então, Paulo dá listas a Timóteo em 1 Timóteo 5, dizendo que é necessário que seja marido de uma só mulher no capítulo 3, mas no capítulo 5 diz que as mais jovens podem se casar. As mulheres mais velhas deveriam se dedicar. 1 Coríntios 7 ele fala que as pessoas deveriam manter-se como ele, se dedicando a Deus. Então esse é um assunto muito, muito em crise hoje na igreja, porque as pessoas divorciam. Há uma denominação no Brasil especificamente que isso tem acontecido demais. O pastor construiu a jornada com uma companheira de 40 anos, troca por uma de 20. E isso não é um bom padrão. Como é que fica o texto? Marido de uma só mulher. Ninguém, pastor Alex, está livre de viver isso, mas digamos que a gente passe por um problema desse. Eu vou dar agora uma opinião pessoal. Se hoje eu separasse da minha amada esposa, eu serviria no ministério, mas acompanhando pessoas, nos bastidores, me ligaria a uma missão, lecionaria, mas não mais como à frente do rebanho. É uma opinião muito pessoal e talvez muito dura. Eu compartilho da minha visão. Porque a gente precisa seguir o padrão da Escritura. Eu estaria desqualificado a ser o pastor da igreja. Exato. Eu acredito muito assim. Acredito porque é um entendimento, acho que, bíblico mais adequado. Sim. A não ser que eu queira me excluir para ter novas oportunidades e ficar com a consciência tranquila. Mas eu acredito muito nisso e acredito que, de verdade, alguém que se coloca no segundo casamento como um pastor, já pastor, né? Eu estou falando aqui de um líder, a gente está falando de líder crente, né? Não estou falando de alguém que veio para o evangelho e tá. Ele não deveria voltar ao pastoreio. Sobre ainda essa questão do casamento, talvez alguém vai estar assistindo e já passou por essa dor. Não é insensibilidade da nossa parte, que isso fique claro, mas é respeito. Essa é uma das coisas que tira a credibilidade. Exato. Tem vários, né? Como o nosso tema é aqui sobre a perda da credibilidade, a gente precisa manter o padrão da Escritura. Ela é o padrão elevado. Mas se você vive um momento delicado, além de orar, tenha um amigo, um pastor, se a sua denominação hierarquicamente trabalha com bispo, procure essas pessoas.
abra seu coração. Na sua cidade deve ter algum grupo de pastores orando, né? A sua esposa. Aprofundem o relacionamento de vocês. Lutem para que essa aliança se mantenha. Por vezes eu já tive muitos problemas com minha esposa. Pastor Alex, com certeza. Nós somos 2 pecadores que disseram sim. Nós temos vontades diferentes. Habitando debaixo do mesmo teto. No mesmo teto. E nós decidimos preservar essa aliança. Então a gente precisa ir até o fim. Chamar Deus para dentro de casa. Deus precisa reinar no nosso lar. É orar juntos, é mudar os hábitos. É orar juntos, é planejarem juntos, é irem à igreja juntos. Não é o marido na frente com a mulher e os filhos atrás. É sempre caminharem juntos. E lembrar que para as crianças a gente é um exemplo. Se com 7 meses de gestação na barriga a criança já ouve, então a criança também está observando a forma como o pai fala com a mãe em casa, a mãe fala com o pai. Nós temos que ser um padrão primeiro em casa. Lá na igreja eu tenho uma frase repetitiva que eu uso, que é: se o evangelho não funcionar no seu lar, não vai funcionar em lugar nenhum. Religião é uma coisa que se pratica no templo, mas que se começa em casa. Ela tem que funcionar em casa primeiro. Se não funcionar ali, não vai funcionar em lugar nenhum. E assim, esse desleixo com a família, a gente chegou já num ponto final, né? Que é o culminar no divórcio. Mas esse desleixo com a família, ele vai refletindo no púlpito, vai refletir em todos os lugares, as pessoas vão perceber. O líder acha que não percebe, mas o senhor está notando. Os ruídos vão saindo, exatamente. E você vê, o cara não está bem, você vê que a família não está legal. E isso a igreja vai tomando parte também. Sim. Uma esposa que ela não quer ir ao templo, não quer ir à igreja, porque o seu esposo, né, sendo um líder ou sendo tá ali cooperando no ministério da igreja, e ela não quer ir porque tem, ou o marido ou a mulher, não vai porque, a gente já tá mal, todo mundo chegar lá fazer cara que a gente tá bem. A igreja vai percebendo que essa mulher já não participa, não coopera mais com esse líder. Os filhos também não. Os filhos vão compartilhando com seus amigos dentro da igreja, as coisas que estão vivendo dentro de casa. E isso vai tomando uma proporção muito, mas muito grande, até chegar ao ponto de você perder de verdade a família, né? Esse eu acho que é um ponto bem, bem complicado. Agora, o cara às vezes pode até estar família bem e tudo isso. Politicagem, o desejo de chegar a algum cargo, algum lugar, pode também fazer perder a credibilidade? Em alguns momentos, sim. Porque, tem gente que é muito puxa-saco, meu Deus do céu. Porque a política é uma relação humana. Sim. Todos os atos humanos são de relações políticas. Esse ambiente aqui, uma sala de aula, faculdade, colégio. Só que o problema é a politicagem. Às vezes, para subir na vida, tem que derrubar o coleguinha. O problema é essa obsessão na politicagem. As pessoas têm obsessão por isso. Por exemplo, a gente tem colegas no ministério que eles somem de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos eles não respondem um zap, não dão um oi, mas chega numa certa época do ano da política nacional, municipal, estadual, eles aparecem. Isso no âmbito político, fora da igreja. Na igreja a mesma coisa. Né? A pessoa que passa a se relacionar com a expectativa de que bajulando alguém vai chegar a algum lugar. A gente tem que lembrar o seguinte: se Deus nos chamou, Ele nos coloca no lugar que quer, na hora que quiser. Esse papo aí que o pessoal está sempre falando, quem não é visto, não é lembrado, não. Quem caminha na presença de Deus, quem faz história com Deus no secreto, no momento certo, Deus faz ele ser visualizado para a glória do nome dele, nunca para a glória do nosso nome. Então essas politicagens são perigosas e também vão tirar a sua nutrição. Porque cada dia você vai se decepcionando, porque você vai botando expectativa naquilo. Fulano não me ajudou. Passa a culpabilizar as pessoas, né? Vai nutrindo mais rancores e ódios. Parece de fato que existe mais gente ruim no mundo do que boa. Não, tem muitos bons exemplos. Mas a gente começou a se relacionar por conveniência, interesse. Muda-se o interesse, muda-se as pessoas. Então a gente perde, às vezes, amizades que poderiam ser profundas e uma série de coisas. Quando você começa a agir desse jeito para poder obter benefícios, né? Você pode fazer isso assim. Todo mundo sabe o cara que é bajulador, cara. Eu acho que só o bajulador, o puxa-saco, que acha que ninguém sabe que ele está fazendo aquilo para ter algum retorno, né?
já vivi situações de... pelos lugares que eu transitava e tudo, de ter gente, não, isso, aquilo, e se fazer de amigo, aquela coisa toda, e às vezes até eu não levava em conta. Aí eu via que quando a pessoa obtia o que ela queria, ela te abandona, não quer mais estar com você. Até alguém chutar, né? E eu sempre falava isso, né? Chega a ser até um pouco rude, mas eu falava com a galera, cara, tem gente que parece piercing no saco dos outros, cara. Todo mundo vê ele brilhando, tá lá, mas porque tá agarrado lá. Então, pelo amor de Deus, essa questão dessa politicagem para chegar até esse ponto, em qualquer área, né? Eu tô falando o líder que é assim, às vezes ele faz isso com o empresário, ele faz isso com alguém que tem mais recursos, ele trata bem aquele que dá um dízimo maior, ou no caso do missionário, um mantenedor que dá uma oferta generosa para ele, uma igreja que ele sabe que não pode perder. Então, quando a relação começa a ser pelo pagamento, pelo que eu recebo, é muito perigoso, cara, é muito perigoso, e com certeza essa politicagem é só uma questão de tempo para essa pessoa não ter mais crédito, não ser acreditada, e todo mundo que olhar para ela, a única coisa que vem à mente é ele é um político dos infernos. Sim. Esse movimento pendular é importante. De um lado do pêndulo, a gente tem que botar em peso a nossa seriedade e fidelidade a Deus. Deus vê o que ninguém vê. Então, se o pêndulo estiver desse lado, eu estou fazendo por amor, eu estou fazendo para me aproximar, ou para ganhar, até às vezes para não ganhar, eu vou estar agradando a Deus. Mas se o pêndulo vai por um lado, onde eu só quero atender o meu interesse de forma egoísta, é muito perigoso. Esse movimento pendular, ele não pode ficar lá e cá. Ele tem que ficar de fato de um lado só. Se ele ficar sempre, toda hora, rastreando o outro lado, daqui a pouco isso domina o nosso coração. Não dá para brincar na beira do penhasco e cair e achar que foi acidente. Se cair, não foi acidente. É verdade. É uma obsessão e é perigosa, né? É muito perigosa. Uma outra coisa que pode fazer também um líder perder a credibilidade, né? É a obsessão, essa obsessão, mas uma liderança autoritária e arbitrária, né? Você colocou isso no texto e você compartilhou logo no início sobre o líder, né? Algumas coisas que ele não podia ter. Às vezes tem pessoas que nem são assim, não são autoritários, mas quando ele entra no ministério, ele acaba sendo. Eu me lembro de um líder, né? E eu tinha que sair de férias e deixei ali a primeira vez que deixei a igreja com ele, e cara, não passou nem 3 dias, eu tava de férias, já me ligaram e tudo, aí eu liguei, falei, cara, o que houve, cara? Falei, por aí, cara, acho que a gente tinha passado uma semana. Eu falei, ninguém quer me ouvir, não quer me obedecer, eu falei, vai ser assim mesmo, não sei o que, eu tô aqui representando. Aí a minha pergunta foi, cara, quando que você me viu fazer isso? Era só para você copiar e colar. Falar assim, cara, vou fazer de tudo para que nesses 30 dias eu não faça nenhuma besteira. Não esperou nem passar. Então dá para ver assim, o cara já queria ser respeitado, que todo mundo fizesse o que ele queria, em nenhuma semana. E a liderança ressalta isso também. Sim. Essa questão aí que o irmão acabou passando, né? Com o seu liderado, que ficou ali para cuidar dos demais liderados. Tem gente que às vezes sobe a cabeça, né? É aquele aplausozinho, você foi votado numa atividade, teve mais votos que um outro colega. A gente precisa saber que humildade é uma virtude que nós temos que cultivar no ministério. Aristóteles, o filósofo, dizia que a humildade não caía bem aos homens, porque os filósofos gregos, naquela sua jactância, na sua arrogância, dizia que humildade não era virtude para que se cultivasse. Ao pastor, não. Ao pastor é o contrário. Ele precisa cultivar a humildade. Porque nós servimos a um Deus que, tendo um trono nos céus, veio estar numa manjedoura. O Deus que criou todas as expressões idiomáticas do mundo, um dia teve que se submeter até no berço, aprender a falar. Veja, o nível de pessoas que ele conviveu, como ele desceu ao nível delas. Há uma cena de Jesus incrível. Esses dias a gente até conversava no Zap sobre essa passagem de João 13.
Aquele texto, o pastor Alex até me respondeu assim, é um texto riquíssimo. O Senhor Jesus está ali, como mestre, o Senhor. Mas ele levanta-se, e isso era um sinal do que ele faria mais tarde, né? Ele está indo se levantar em direção a Jerusalém. Ele tira a vestimenta que identificava como mestre e toma a toalha. 3 verbos, levantar, tirar e tomar. Ele passa a lavar os pés daqueles homens, não era a função dele, era a função de um escravo ou de alguém mais simples naquela casa. E o Pedro diz, não vai me lavar não, se eu não te lavar, Jesus disse para ele, você não tem herança comigo. A herança ali linkada à ideia hebraica era que fizesse parte do seu reino, participasse. E o Pedro aí naquela forma abusada já diz assim, não, então lava do alto da cabeça. Mas quando Jesus termina de fazer aquilo, ele deixa claro que nem todos estão limpos, é o caso de Judas, e Judas simulou muito bem. Ele é o tesoureiro, ele tem cargo. Quando Jesus falou que alguém ia trair, ninguém olhou diretamente para Judas. Veja como é que ele foi capaz de simular. E talvez esse é um dos piores tipos de endemoniamento, de ter o diabo habitando em si, o orgulho. Porque o diabo foi expulso dos céus pelo orgulho, que contrasta com a humildade do nosso Deus, dos servos dele. O diabo foi expulso dos céus porque ele olhava para o trono, ninguém é semelhante àquele. Mas ele olhava para os anjos e se sentia superior. Às vezes, esse pecado luciférico vai habitando no nosso coração, esse orgulho. Aí Jesus vai e fala assim, vocês viram o que eu fiz a vocês? Eu sendo o Senhor e Mestre. Vocês devem fazer uns aos outros o mesmo. Então, bem-aventurado, Jesus conclui dizendo, serão vocês se praticarem isso. A humildade tem que ser uma característica cultivada. Ter feedback de pessoas próximas, né? Será que eu estou sendo áspero demais? Na igreja, a gente não pode ter feedback apenas dos nossos líderes. A gente precisa ter da ponta. Como é que está o serviço das crianças na boca de uma mãe? É claro que a gente vai filtrar, né? Porque às vezes na igreja só tem críticos, né? E às vezes gente que identifica problemas e não está disponível a resolver problemas. Mas a gente precisa cultivar, de fato, humildade. Humildade não é uma palavra para se ter no vocabulário, é para se viver na vida. É uma prática, né? É uma prática. E uma coisa interessante, né, que tem a ver com essa questão do autoritarismo e tudo, de você não ser, uma das formas de destruir isso é fazer isso. Sim. É fazer o que Jesus fez. Você você humilha o teu orgulho, né? Exato. E o interessante é que você não deve escolher o pé de quem você vai lavar. Exato. Jesus está lavando, cara, o pé de Judas, o pé de Pedro, o pé de João, cara. E João queria estar de um lado. A mãe deles falou assim, cara, teu reino tem como botar um de um lado do outro. Não, Jesus está lá lavando o pé deles, né? Do cara que queria. Esse texto é muito humilhante. Eu preguei sobre esse texto há um tempo atrás numa série na igreja e aquela semana para mim foi assim, muito abençoada por olhar isso tudo, né? Do Cristo que lava os pés de gente indigna. Sim. E de que nos dá uma lição para a gente ser igual a ele. Isso remove e destrói o autoritarismo. A gente como líderes, né? A gente gosta de ser servido. Sim. É bom ser servido, mas não é esse o princípio. Leonard Ravenhill, um pregador americano, ele tem uma frase muito famosa na internet, eu vejo muita gente compartilhando essa frase. Se você quer ser como Jesus, você terá um deserto para atravessar. Ele estava corretíssimo na frase. Terá um Judas para traí-lo e você terá um Calvário para encarar. A frase está correta, ele está falando em um contexto de que nós seremos perseguidos por amor ao Senhor. Mas muita gente pega a frase do Leonard Ravenhill para se autodefender. Ele está com um problema com um membro, né? Aí a forma de atingir um membro é fazer uma postagem dessa. Todo mundo já sabe para onde o recado é dado. É muito até infantil responder essas coisas na internet. Mas esses dias eu li uma coisa que me chocou bastante. Se você quer ser como Jesus, você precisa perdoar pessoas difíceis, assim como Jesus perdoou. E isso é um soco na boca do estômago, porque o padrão de Deus é o próprio Deus. Deus perdoou a gente, então nós seremos capazes sim de perdoar as pessoas. Se Ele perdoou a gente. Esse é o caminho, né? Sim. E eu acho que o feedback, né, quando a gente pensa sobre autoritarismo, cara, eu acho que, assim, primeiro todo membro tem que ter acesso de também falar o que não gostou pro seu líder. Sim. Tem gente que não gosta de ouvir isso, tem gente que tem medo do pastor. Nós fizemos agora no final do ano
A gente tem feedback mensalmente, né, na igreja. E avaliação de tudo. A gente avalia a nossa pregação, a nossa liderança. Apesar de ser o pastor na igreja, eu também lidero toda a área de discipulado na igreja, que está envolvido aconselhamentos, departamentos e tudo. O João Marcos é toda a área de ensino da igreja. Então, tudo que é o que a gente vai ensinar para a igreja, ele que cuida. As séries de mensagens que a gente vai pregar, os ensinos dos grupos pequenos, tudo, né? Aí tem a outra galera que também está em outros ministérios. Estou usando eles que é mais conhecido, né? E o Mateus, Mateus cuida dos grupos pequenos, Mateus cuida do evangelismo, da igreja, missão transcultural, tudo isso está envolvido com ele. E aí a gente teve no final do ano o feedback nosso, como líderes da igreja, avaliando todas as áreas da igreja. Foi surpreendente porque a gente conseguiu enxergar realmente todas as áreas de deficiência do ano. Sim. E coisas boas também. E aí nós fizemos outra coisa, a gente deu um questionário para a igreja. Esse questionário seria usado na assembleia da igreja. Então a igreja estava avaliando toda a igreja, né, departamento infantil, tudo, inclusive os líderes da igreja. Cara, quando você tem a igreja, só que ninguém precisava botar nome. Uhum. Então o pessoal ficou bem à vontade. Então eles avaliaram nós como líderes, liderança, liderar eles, pregação, comportamento, tudo, cara, tudo. Legal. E tu tem uns feedbacks ruins lá. Sim. Tu olha, que tem gente que às vezes tem mais afinidade com o outro, não com você, avaliando pregação, se é bíblica, se não é. Quando você pega esse feedback, uma das coisas que a gente costuma ficar olhando para as coisas boas, né? Uhum. Pô, Deus fez isso e tal. E quando você pega um feedback e vê que nem todo mundo enxerga como você está enxergando a sua própria vida e a igreja, aí você olha e é humilhado, porque tu pega assim, não está tão bem quanto você Sim. pensou. E essa avaliação e avaliação de outros, quando eu digo avaliação, a gente diz em reunião de verdade o que avaliando aqui a pregação em termos de profundidade, isso e aquilo, cara, não foi legal, isso daqui tá faltando, como que você tá... Só que vai sendo um ambiente tão bom que você não tem problema de nem confessar pecado. Fala, cara, eu tô preguiçoso esse mesmo. Sim. Eu não tô afim de fazer nada. Você tem gente orando com você, guardando o teu coração e te cobrando. E aí? Acordou mais cedo, Sim. conseguiu ler, conseguiu... Então tem gente ali cobrando. Feedback e um grupo de feedback saudável guarda o teu coração de você não fazer uma besteira e de você não se tornar esse tipo de pessoa. Só um adendo nesse feedback, achei bastante interessante a avaliação de vocês. E esses dias eu estava conversando com um pastor, vou preservar o nome dele, porque ele não me permitiu passar a história à frente. Ele tem um grupo de presbíteros que auxilia ele a pastorear a igreja, e ele fez uma pergunta na reunião. O que vocês estão vendo na igreja que eu não estou vendo? E por incrível que pareça, ele tem um presbítero cego. E aí o presbítero falou, pastor, eu não estou vendo nada. Então, feedbacks são importantes. Meu grande modelo é Capitão Hill, do Mark Dev, 9 marcas, né? Todo domingo à noite, Mark Dev. Um dia ainda vou fazer isso no final do culto, né? O meu eu preciso fazer às vezes semanais. Encontrar os líderes e saber como é que foi aquela aula de EBD, como é que foi o tom da oração, como é que foi a palavra. Por quê? Se a gente melhorar a igreja e as liturgias 1% no ano, já melhorou muito. Sim. Então, a gente precisa ter essas avaliações. Pra gente ir caminhando aí pro final, né? Eu não lembro nem quando a gente começou do horário. Hoje também não contei. O Jonas pode ajudar a gente aí com uma mensagem aqui pra gente saber. Mas, cara, uma das coisas importantes, né? Eu acho que também para você não perder a credibilidade é que líderes, isso acontece muito no campo missionário, é ele não confundir a vocação dele com outras coisas, né? Você colocou isso daqui, acho muito importante, que eu sempre compartilhava isso quando o missionário estava sendo enviado. Não confundir a vocação pastoral, missionária, com outras tarefas que também são importantes na igreja. Você ser pedreiro, empreiteiro, arquiteto, faxineiro. Eu ouvi muito isso, né, de pastores falando assim, não, cara, minha vocação é muito mais administrativa. Eu sou um pastor administrador, eu sou um pastor mais da obra. Cara, tem possibilidade de um pastor, um missionário,
ser o cara só da obra e não se dedicar ao ensino, à pregação e não fazer isso, é muito complicado isso, cara. A gente encontra gente que abandonou o ministério da palavra e se tornou do ministério construtor, cara. Ou, ou então, no caso do missionário, o cara é um assistente social. Sim. Comida, escola, tudo no campo missionário, só não prega o evangelho. Sim. O serviço é importante ser prestado, mas o serviço não é o evangelho. Às vezes existe essa confusão mesmo. A razão de alguns voltarem do campo missionário, às vezes, não é falta de verba. Não é justamente terem ficado num limbo, se perderam no meio da missão. Agora, um detalhe importante. A gente é convidado pelo Senhor, é convocado a pastorear seu povo, e há missões muito específicas do pastor. O pastor deve ser devotado à oração, ao ministério da palavra. O pastor pode não ser um bom pregador, mas ele tem que se esforçar para tal. Ele precisa saber comunicar a palavra de Deus, a sã doutrina como ela é. Ele precisa pastorear a sua família. Ele precisa visitar os membros, estar com os enfermos, se alegrar com os que se alegram, estar próximo de gente. O pastor tem que estar próximo de gente. Literalmente, o símbolo do ministério pastoral é a cruz. Verticalmente, ele vive para Deus e horizontalmente, ele vive para o povo. Ele precisa se dedicar. Igrejas precisam de obras de alvenaria. O crescimento da videira passa pela treliça? Passa. A obra tem que ter sua expansão. A agência do reino tem que ter um templo suntuoso para comunicar a grandeza de Deus, como Lutero dizia no século XVI, sem dúvidas. Mas, às vezes, a gente tem uma tendência a debandar demais para esse lado. Pensa só o lado administrativo. A gente, às vezes, faz até o nosso nome nisso, né? Tô famoso porque toda igreja que eu vou pastorear no regime itinerante, eu coloco lá esqueci o nome agora dessas obras modernas que estão colocando aí. ACM. É o pastor do ACM. Já é a filosofia de liderança dele, ó, chegar e fazer a fachada. É legal. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas às vezes a gente foca só nisto. As pessoas precisam da nossa presença, as pessoas precisam de gente que conviva com elas, né? Elas precisam de um orientador social no púlpito, de um pregador fiel à mensagem, à sã doutrina, mas elas precisam de alguém que caminhe lado a lado. Elas precisam de alguém que vá na festa de 1 ano do filho, vá no enterro do parente, precisa se envolver na missão. A igreja tem muitas coisas para fazer. Às vezes o pastor fica sobrecarregado. Às vezes o pastor faz coisas pela ausência de pessoas naquela função. Às vezes não tem opção. Não tem opção. E assim, ou dinheiro para pagar. Ou dinheiro. Aí tem que meter a mão. Tem que meter a mão. Mas treinando essas pessoas e libere as pessoas para fazer. Ó, faça, eu conto com você. Se não ficou perfeito, a gente tem uma crítica piedosa e um elogio piedoso, né? De fato, em alguns momentos, cada um vai ter sua característica, sua personalidade, mas precisa fazer isso com muita parcimônia, porque a gente está cuidando de algo que é de Deus, não é nosso. Esse cuidado tem que ser sinalizado. Eu vou pedir para você fazer as considerações, ou então dar alguns conselhos práticos do que fazer para não perder, né, a credibilidade. Mas uma das coisas que tem assim, guardado no meu coração de não me apaixonar pela esposa que não é minha, a igreja, né? Eu aprendi isso com pessoas mais antigas, né? E eles lembravam sempre que a igreja não é tua esposa, você é amigo do noivo. Sim. O seu maior trabalho é fazer de tudo para que essa noiva que está aguardando o dia do casamento continue apaixonado pelo noivo que ela ainda não conhece totalmente. Perfeito. E você vai ressaltar a qualidade e a beleza dele através do evangelho, na pregação. Você está apontando para esse noivo, dizendo para essa noiva aguardar, mas você deve ter um cuidado muito grande que não se apaixone por ela. Ela não é tua esposa. Proteja ela do falso profeta, do lobo. Esse é o teu trabalho. Faça de tudo através da verdade do evangelho para que ela não tenha suas vestes manchadas. Mas tenha muito cuidado de não tratar também ela muito mal. Porque o futuro esposo dela, o seu noivo, ele tem muito zelo por ela e ele pode te cobrar muito alto por isso. E a gente corre um risco de ficar apaixonado pela igreja e ao ponto de achar que ela é nossa, né? Como você disse, a igreja não é nossa.
A gente precisa ter muito esse cuidado. E o que eu devo fazer, né, como líder, o que os líderes devem fazer, pastores, missionários, para não perder essa credibilidade? Pode ser o sermão de 3 pontos, se tu quiser. Primeiro eu vou pegar essas definições do pastor Alex, eu vou anotar. Eu tenho algumas definições pastorais que eu já peguei de Silmar Coelho, Eugene Peterson, e eu vou tomando. Eu tenho um caderno para isso, né? O que eu tenho que melhorar como pastor, que tenha acertado. Minha esposa tem essa tendência, quando eu passo pela porta do prédio na volta do culto, hoje você não pregou o evangelho, hoje você pregou, hoje sinalizou isso. Então, tomar esses feedbacks. Mas nos últimos anos, 2 padrões o Senhor tem comunicado para mim na Bíblia, assim, tem me ajudado bastante. Eu até me auto-intitulo aqui no Zap de amigo do noivo, nesse sentido de estar preparando o caminho. E algo na vida de João Batista me inspira. João 3, o Evangelho de João, falando de João Batista, João 3:27. Um homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então eu era um rebelde, eu sou aquele ser que veio da lama como Adão, desafiei a Deus. Olha que coisa mais ridícula, né? Um ser que veio da lama desafiar o Criador santo e justo. Mas Deus fez o maior dos milagres, me transportou do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Ele resolveu o maior dos meus problemas, o distanciamento que nós tínhamos. Em Jesus, a suprema revelação, reconciliação e redenção, ele me conquistou para ele. E Deus não apenas me fez filho, mas Deus veio habitar em mim pelo seu Espírito. Esse é o maior dos privilégios. Um vaso de barro é habitado por uma excelência de um poder. Então, ninguém pode receber nada se do céu não for dado. João 3:30. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Às vezes a gente sofre de DNA. É demasiada necessidade de aparecer. A gente quer ter sempre um pix, quer alguém batendo nas costas, mas a gente tem que saber que na obra de Deus tudo depende de Deus, nada depende de nós. Ainda que alguém nos elogie por uma bem-aventurança, não importe quem leve o crédito, desde que Deus tenha levado a glória. A Deus seja dada a glória. E uma outra fala que o Senhor tem comunicado nesse tempo da minha vida, nesse último ano, é a vida de Pedro, naquela restauração de João 21. Jesus, após Pedro ter o negado 3 vezes, vai restaurá-lo naquela tríplice pergunta: você me ama? E alguns estudiosos bíblicos acreditam que essa frase, você me ama mais do que estes, ela significa exatamente, você ama mais a mim, minha presença, do que o que você faz? E eu tenho tentado lutar para que a igreja não torne-se o meu ídolo. Eu preciso amar a igreja, mas eu preciso estar mais com o Senhor e amar mais o Senhor. Eles pertencem ao Senhor. Eu preciso também pertencer a Ele. Ele tem que ser o primeiro no pódio do meu coração. Então, pastor, recomeçar é preciso, não é tarde para voltar. A gente tem muita vergonha quando a gente está sozinho, orando lá no quarto de oração, no escritório, das atitudes que a gente toma, das palavras. Às vezes a gente até não entende, até algumas palavras que a gente talvez diz, poxa, eu não falaria isso, mas resolveu a vida de alguém. Recomeçar é preciso, não é tarde para voltar. Faça amizades no ministério. Tenha gente próxima de você que você pode abrir o coração, tá junto. O maior líder do cristianismo, Paulo, ele no final da vida está sozinho, mas não está plenamente sozinho. Lucas está com ele. Ele está querendo que João Marcos venha. Então se reconcilie com pessoas, esteja próximo de gente que vai ser balão, vai te botar para cima, se afasta das âncoras que vão te botar para baixo. Cuide da sua família, zele pela igreja, planeje momentos em que você consiga estar com a sua família no dia, estar com Deus, atender a igreja. Cuidado com as pessoas que são sanguessuga demais. Elas podem sugar a sua energia vital de outras coisas. Então vá vivendo o ministério de forma progressiva. A jornada se faz no caminho, e o caminho é o Senhor. A gente tem que estar lado a lado com Ele. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia da gente. É isso aí. Cara, muito bom bater o papo contigo. Seria legal a gente ficar aqui conversar sobre 1 milhão de assuntos, porque dá vontade, né? De conversar sobre vários outros assuntos. Então, muito obrigado. A ideia do Tomando a Forma de Cristo é essa mesmo, né? Que o Senhor nos ajude a tomar a forma de Cristo, né? Que o desejo de Paulo, né, que era até que Cristo fosse formado na vida dos seus discípulos, esse é o meu desejo, que tomar a forma de Cristo, até que a gente tome de verdade, seja parecido com Ele, e essa é uma escalada diante do Senhor, e que o Senhor seja glorificado. Vamos ter outras vezes aqui, né, o Stallone, e
em alguns cursos aí que a gente vai ter junto aí, vamos combinar. Isso é um prazer para mim. Tá perto desse homem aqui, vocês não sabem o quanto é enriquecedor, gente. E a gente vai ter essas oportunidades. Bom, Deus te abençoe. Obrigado, Stallone. Amém. E espero aí na próxima vez a gente estar junto aqui, pra ver se traz o Nilton, a galera todinha aí. Quem sabe, eu acho que você não estava no dia que a gente... Ou tava na G1000, que juntamos todo mundo num quartinho só pra gravar. Sim, estava. Eu tenho que achar aquele negócio, cara. Eu também acho que eu não tenho. Estava no outro celular. Pra hoje a gente tá dentro do estúdio de podcast, a gente já gravou num lugar confinado, um monte de homens juntos. Um bate-papo. Tudo gordinho, apertado. Foi difícil. Pior que tá uma galera, né? De peso mesmo, de peso. Deus te abençoe, obrigado por ficar com a gente até aqui. Compartilhe, se inscreva no canal, mande para algum líder aí, e não precisa assim, fala assim, não é indireta, mas escute isso daqui, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Paz.